nossa referência aqui, e dentro das ondas a gente vai comentar algumas particularidades das ondas, tá? E essas particularidades, né, com elas, né, é possível caracterizar, né, as ondas, tá? Basicamente, a gente vai iniciar, tá, com um som, um pouquinho aqui. A gente já até comentou. O som, né, ele tem, tem uma característica, né, particular, né? Ela é uma onda longitudinal, e por ser uma onda longitudinal, né, a propagação dela é na mesma direção da oscilação. Ou melhor, a oscilação é na mesma direção da propagação, né? Basicamente, no ar, o som ele vai ter uma velocidade, mais ou menos aqui a 15 graus Celsius, tá? A velocidade dele é aproximadamente 340 metros por segundo, tá? Se você multiplicar isso por 3,6, vocês vão encontrar o valor da velocidade em quilômetros por hora, tá? Certo? Bom, continuando. A água, a velocidade do som, o que vocês acham? Mais rápido ou mais devagar? Na água, a velocidade do som é 1.500 metros por segundo. E no sólido, a velocidade dele é em torno de 3.000 até 6.000 metros por segundo. Por que vocês acham que no ar a velocidade é mais lenta do que na água, que é mais lenta que no sólido? Por quê? Quantidade de partículas? Isso, né? Quem respondeu foi? Diga. Isso aí. O som ele se propaga na matéria, né? Por ele se propagar na matéria, no ar eu tenho menos matéria, na verdade. Então, há menor interação. Então, essa transferência de energia, ela ocorre mais dificilmente do que em algum material, né? Então, é por esse motivo que a onda, né, ela tem maior velocidade no meio material, né? A onda sonora, tá certo? O ouvido humano, ele tem a capacidade de conseguir, né, captar consegue captar a frequência de 20 Hz até 2.000 Hz. E a gente fez aquele experimento, né? Então, assim, eu ainda consigo escutar até bem, né? 17.000 para conseguir, certo? E quando a gente tem a frequência menor que 20 Hz, a gente denomina de infrassom. Por que é infrassom? É porque a referência é humano, né? Então, o humano, ele, abaixo de 20 Hz, ele não consegue escutar, né? Então, a gente chama de infrassom. E acima de 2.000 Hz, a gente vai chamar isso de ultrassom, né? Então, qualquer frequência acima de 2.000 Hz é ultrassom, tá certo? Então, ultrassom, quando você fala o equipamento de ultrassom, o regime de trabalho dele é acima de 20.000 Hz, tá? Deixa eu só... Então, não é luz, né? É som, né? Aquele equipamento. Então, a frequência acima de 2.000 Hz, a gente fala que está no regime de frequência de ultrassom. Ok? Bom, ultrassom, né, que é a figura aqui, né, da nossa referência. Ultrassom, né? O que ele é, né? Aqui a gente tem uma imagem de um bebê, né? Então, com a incidência de, de ondas, né, mecânicas, né, por meio de um equipamento, né? No caso seria uma cerâmica, esse material, né, que emite esse ultrassom. Essa cerâmica, ela emite esse ultrassom, né, um espectro de frequências sonoras. Esse espectro, essa onda sonora passa pelo material, né, que no caso seria o corpo, né, da pessoa, e depois esse som ele tem a capacidade de refletir também, né? Ele vai e volta. Então, o que seria essa imagem aqui? Nada mais é do que o tratamento do sinal de enviado, né? Você envia um sinal no espectro e depois você recebe esse sinal de volta, certo? Com esse sinal recebido, você consegue fazer um tratamento dele,
e obter essas imagens, né? Que é o perfil aqui do bebê dentro da barriga, ok? Então, tudo está relacionado com o quê? Com a emissão e a recepção do som, e essa recepção é tratada como imagem para a gente, tá? Ok? Bom, conhecido o ultrassom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a luz, né? Especificar um pouquinho mais sobre a luz. A luz, basicamente, também essa figura adquirida da nossa referência aqui, o que que corresponde aqui? Aqui, no caso, é a onda eletromagnética, né? E a luz, ela vai de faixa de frequência, né? De 10 a quarta até 10 a 24 Hz, tá certo? Bom, o que que nós podemos falar nesse espectro aí? Seguinte, pessoal, nesse espectro da luz, espectro, o que eu quero dizer é a faixa de frequências que a luz pode ter. Então, a gente chama espectro, né? Essa faixa de frequência, tá? O que a gente pode falar? Que cada frequência corresponde a uma energia, tá? Então, cada frequência corresponde a uma energia que a minha luz está me enviando, tá certo? Bom, essa energia pode ser uma energia com alta potência ou alta intensidade ou baixa, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, a gente pode receber qualquer energia eletromagnética, tá? Qualquer uma delas. Mas existe uma faixa de frequência, por exemplo, raios gama, raios X e ultravioleta, né? Vocês ouvem falar muito, né? Essas faixas aqui, ó, acima, a energia é muito alta, mas podemos recebê-las. No entanto, em termos de intensidade, a gente não pode receber uma intensidade muito alta. Por quê? Porque são altas energias, tá? Ah, nessa faixinha pequena aqui, ó, nessa bem pequena aqui, ó, corresponde o espectro visível nosso. Olha a frequência. É de 10 a 14, de 4 vezes 10 a 14 a 7,9 vezes 10 a 14. Então, a- quanto menor aqui a frequência, quanto menor a frequência, mais vermelho, e quanto maior a frequência, mais violeta. Ultravioleta, quer dizer, além do violeta, olha, 10 a 15, 16, já corresponde o quê? A frequência do ultravioleta, tá? Que é danosa, que é a saúde, né? Causa câncer de pele. Podemos receber ultravioleta? Podemos, mas em baixa intensidade, né? Ou baixa exposição também, né? Bom, então o vermelho, em termos de energia, ele tem menor energia. Conforme eu vou indo para o violeta, eu vou ter, em termos de energia, uma maior energia, tá? Bom, temos também o infravermelho. O infravermelho corresponde, para nós, às ondas devido ao quê? A agitação molecular. Então, por exemplo, você tem uma molécula que agita, parte dessa energia, devido à agitação dela, vai o quê? Ela vai ser emitido como onda, que é o famoso calor, né? Então, infravermelho nada mais é que esse calor, né? É o comprimento de onda do calor. E que é o que? A energia, tempo que sai de um objeto para outro, né? Certo? E abaixo do infravermelho nós temos as ondas de rádio, né? O micro-ondas, né? Que também é uma faixa de frequência que consegue aquecer, né? Nosso aparelho de micro-ondas, né? Ele emite radiação dessa faixa aqui. Rádio, FM e AM. E o Bluetooth deve estar por aqui também, tá? Eu acho que o 5G, alguém tem conhecimento da frequência do 5G? Eu não tenho. Mas, se eu não me engano, é uma frequência na faixa de micro-ondas, tá? Inclusive, tem vários boatos que o 5G está causando câncer, e não tem nada a ver. O que causa dano é a quantidade ou a intensidade muito alta dessas radiações, né? Principalmente as que têm mais energia, ok? Bom, pessoal, continuando, falando sobre a luz, nós estamos falando tudo de frequência. Só que eu também posso falar em termos de comprimento de onda, né? Olha só, em termos de comprimento de onda, o verde, por exemplo, é em torno de 532, ele vai variando. O vermelho é 640. Ou seja, quando a frequência é alta, o comprimento de onda é baixo. Por quê? Porque eu tenho que manter minha velocidade da luz ainda tem que ser constante. Nós vimos na aula passada que a frequência vezes o comprimento de onda é igual à velocidade da minha onda. Se a luz tem velocidade constante, então, se a frequência é alta, o comprimento de onda é baixo.
Ou seja, a distância entre dois picos da onda é muito pequena, certo? Então é o seguinte, olha só, as ondas de rádio. Ah, olha aqui, ó, 10, vamos pegar a AM aqui, ó. Não, FM, na faixa de FM. A onda de rádio FM, ela é 1 metro. A oscilação dela é de 1 metro. Interessante, né? O micro-ondas, ela começa a diminuir, tá vendo? Ok? Então, em torno de milímetros, eu devo ter ondas, comprimento de ondas de micro-ondas, né? Ok? Então, eu posso caracterizar a luz, né, em termos de frequência ou de comprimento de onda. Na ciência, geralmente, utiliza-se mais comprimento de onda, tá? Tá certo? Para determinar a energia da luz. Bom, por que eu falo de energia da luz? Se a gente fala de energia, agora entrando em física moderna, a Galilei, a energia da luz era dada por constante vezes a frequência, tá? E a intensidade da luz, ela é dada pela potência sobre a área, tá? E o que é a potência? É a energia por tempo, ainda dividido pela área. Ou seja, a intensidade depende do quê? Se eu tenho uma energia alta, porém uma área muito alta, ou alta numa área muito grande, a intensidade vai ser uma intensidade legal. Agora, por exemplo, se essa energia recebida está aplicada em um intervalo de tempo pequeno, olha só, a intensidade aumenta. Ou, se essa energia está aplicada a uma área pequena, olha, a intensidade aumenta também. Então, o que é prejudicial referente à luz, né, é a intensidade. Ou o tempo de exposição que interfere na intensidade momentânea. Não sei se vocês já se depararam, existem lasers pulsados. O que são lasers pulsados? São lasers que aplicam a energia num intervalo de tempo muito pequeno, ou seja, a intensidade dele é muito alta, mas o tempo de exposição é pequeno. E, geralmente esses lasers pulsados, eles são utilizados para tratamento de pele, né? Não sei se alguém já ouviu falar. A intensidade é alta, mas num período de tempo muito pequeno. Então, assim, pode ser que não cause tanto dano, por quê? Porque o intervalo de tempo é pequeno, porém a exposição à intensidade é alta. Tá? Então, a gente tem que ter um compromisso de que, se a energia é alta, eu tenho que ter uma exposição a essa luz a um intervalo de tempo pequeno. Certo? Ou, essa energia, né, ela tem que ser aplicada a uma área muito grande. Né? Então, são esses compromissos que a gente tem que ter em relação à luz. Tá? Ok? Então, vamos continuar aqui. Eu vou falar agora um pouco sobre a corda. Tá? Então, falamos da onda no som, a luz. E agora a gente vai falar um pouquinho da onda na corda. Ok? Bom, basicamente a corda, a gente consegue notar que a oscilação pode ser dada por pulsos, né? Esses pulsos vão se propagando. A velocidade da onda na corda ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Certo? Onde vê a velocidade? A gente adota em metros por segundo, tá? F é a força que é aplicada nela, lá em newtons. E esse deltazinho aqui a gente chama de densidade linear da corda, que é nada mais do que a massa dela sobre o comprimento L, tá? Cuja unidade, vou colocar aqui a densidade, igual a massa sobre o comprimento, a unidade dela é quilogramas por metro. Então, M seria a massa e L o comprimento, tá? Bom, só que a gente não vai trabalhar dessa forma. Deixa eu até apagar aqui. A gente sabe que a densidade, se eu pegar uma corda, e a corda ela tem várias espessuras, né? Ou seja, ela tem vários raios. Então tem uma corda de raio R aqui, e comprimento L. Eu posso definir densidade μ, eu vou chamar isso aqui de densidade volumétrica. Por que eu estou falando de densidade volumétrica? Porque um pulso em uma corda mais fina é diferente do pulso aplicado a uma corda mais espessa, né? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia. A densidade volumétrica, μ, ela é igual ao quê? A massa dividida pelo volume, tá? Então, aqui eu tenho massa
e que eu tenho volume. Certo? Beleza. Então, o que a gente pode falar então? Então, que a densidade volumétrica de uma corda é a massa dividida pelo volume. O volume, a gente for pegar aqui uma corda dessa forma aqui, a área aqui é igual a quê? Π r ao quadrado, vezes o comprimento L, né? Então, volume V é igual a quê? Π r ao quadrado, vezes o comprimento L, certo? De modo que a densidade dela vezes π r ao quadrado é igual a massa sobre o comprimento. E a massa sobre o comprimento, a gente fala que isso aqui é o quê? A densidade linear. Ou seja, podemos substituir essa densidade aqui, ó, aqui, e com isso a gente determina a fórmula que eu posso determinar a velocidade da onda aplicada pela minha corda, ou da força aplicada, a velocidade da onda, né, em que minha corda está sendo submetida. Então a gente pode falar que a velocidade é igual a raiz da força sobre a densidade linear. Nossa, ficou feio aqui. É igual ao quê? A raiz da força sobre densidade da corda, que é a volumétrica, vezes π r ao quadrado. Ou seja, se eu tenho uma corda, eu posso determinar a velocidade dessa onda que eu aplico nela. Se eu tiver o valor da força, você pode usar um dinamômetro, né? Que é um aparelhinho de medir força. Se você pega aquela corda e se você determina a massa, você sabe a espessura dessa corda, e se você sabe a massa, né? E você sabe o comprimento, você sabe a densidade linear, ou a densidade volumétrica dessa corda. Então, se você sabe a densidade volumétrica e você sabe a espessura, você calcula a velocidade de qualquer onda aplicada a uma corda. Certo? Então, essa aqui é a fórmula da velocidade em uma corda. Ok? Tá? Onde F aqui, ó, no caso, é a força do pulso. Tá? É dada em Newton. Ok? Então, nós estudamos as três possíveis propagação de onda, né? Algumas características do som, da luz, né? O som, o que é interessante? É a velocidade e a frequência audível. A luz. A velocidade a gente sabe que é constante, mas o que a gente tem que ter conhecimento? De frequências da luz, né? Os espectros, né, possíveis da luz, e a questão de danos mesmo, né? Acima de ultravioleta já é perigoso, tá? Mas depende muito do tempo de exposição, da intensidade, né, que você está sendo submetido. Lembra lá, alguém já quebrou o braço? Eu já quebrei 2 vezes. Né, para verificar, fazer um diagnóstico, eu preciso fazer um raio-x, né? Não é isso? E, por fim, a gente falou um pouquinho da velocidade da onda na corda, né? Pode colocar aqui, ó. Onda em uma corda. Bom, continuando na questão da corda, né? Mas mais a critério de conhecimento, a onda, ela pode ser refletida. Por que ela pode ser refletida? Olha só. Olha essa imagem aqui, ó. Parte dessa onda, da onda sonora, que é o ultrassom, ele foi refletido a fim de tratar a imagem. E como que é feito o tratamento? O que eu vou falar aqui é bem similar, tá? É válido tanto para a onda sonora quanto para a onda em uma corda, tá? Então aqui eu vou falar um pouco da reflexão da onda. Então vou falar aqui um pouquinho da reflexão da onda em cordas. A fenomenologia é válida também para outro tipo de onda. Não especificamente dessa forma, mas a critério para que vocês aprendam, né? A ideia é legal. Pessoal, quando eu tenho uma reflexão, vamos pegar essa aqui, a gente chama uma reflexão de 180 graus. Tá? Por que é 180 graus? Ou seja, o que mudou aqui? A fase da minha onda foi mudada. Lembra lá, você tem a equação da onda, x, uma equação oscilante, é igual a cosseno de ômega t mais φ. Esse φ aqui é a fase. O que acontece numa reflexão? Olha só, no primeiro instante esse pulso está chegando até a parede, lembrando que
essa corda está fixa, tá? Esse pulso vai chegando, ele chega, e o que acontece? O pulso, ele inverte o quê? A amplitude. Isso significa que alterou a fase da minha onda. Então, quando a corda está fixa, o que acontece? A fase dela é mudada em 180 graus, certo? Então, a reflexão dessa onda alterou a fase. E o que o ultrassom faz? Olha só que interessante. O ultrassom emite ondas em uma determinada fase, ou seja, ele envia uma determinada fase, essa fase, essa onda bate num lugar e modifica a fase. Não que volta a 180, mas ela volta em diversas fases diferentes. E essas fases diferentes representam o quê? Ela basicamente representa os padrões de claro e escuro. Por que eu tenho isso? Deixa eu só mostrar para vocês a ideia. A intensidade da luz, a intensidade da luz, ela é proporcional à função de onda. Vou pegar aqui a função quadrática dessa onda, tá? Ou seja, aqui é a função da onda, tá? Ou seja, se a intensidade é proporcional a essa função ao quadrado, imagine que seja essa função. Então, se a fase enviada for muito diferente da fase recebida, você vai ter um padrão, por exemplo, se a fase é a mesma, você vai ter um padrão mais claro. Você pode ajustar seu software para isso. Então, ó, se a onda que eu emiti voltou com a fase, com a mesma fase, então eu vou ter um padrão mais claro. Aí, sei lá, tem essa parte da imagem aqui, ó. Ah, se a onda enviada for muito defasada da recebida, vai diminuir a intensidade, aí eu tenho esse padrão aqui, ó. Porque a fase, a diferença entre a função enviada e a recebida depende do que? A intensidade depende dessa função. E essa função, a diferença entre a função enviada e a recebida, depende dessa fase. Ou seja, a diferença de fase entre a luz enviada e recebida vai me dar os padrões de claro e escuro. E o software ele consegue converter isso, né? Então ele manda aquele pacote de onda no espaço, né, você sabe, e cada pixel vai retornar com um padrão de fase diferente. Aí seu software vai falar assim, olha, nessa posição aqui, recebeu tal onda com a fase tal. Ah, a intensidade foi menor. Então o tratamento de imagem é feito dessa forma, tá? Um outro tipo de reflexão, aqui no caso a corda, ela tem uma argola aqui, ó, é uma corda solta. Olha só, então a onda está primeiramente aqui, ela vai chegar aqui, onde, nesse lugar aqui, né, no, como é que eu chamo? Na extremidade. Quando ela chega aqui, ó, essa argola vai subir, depois vai descer. Olha só, a onda, ela voltou com a amplitude no mesmo lado que ela incidiu. Ou seja, a fase aqui, ó, é 0 ou 360. Ou seja, quando a corda está solta aqui, né, na extremidade, ela não muda a fase, ela volta com a mesma que com a amplitude na mesma direção, tá? Quando a corda está fixa, ela muda de fase. Então, o tratamento de imagem, ultrassom, é basicamente isso. Aqui a gente está vendo uma corda, mas aqui trabalha com ultrassom, né? Isso também é válido com luz, né? Com outro tipo de onda. Alguém já viajou e já... vamos supor, você está viajando, acho que poucas pessoas já notaram isso. Você está viajando no carro, aí tem um caminhão logo à frente, tá? Aí você começa a escutar tipo uma oscilação sonora. Alguém já escutou isso? Uma oscilação sonora? Quem gosta de viajar aí? Uma oscilação sonora parecendo máximos e mínimos, tipo assim, mais ou menos assim. O que seria isso? Seria o que a gente chama de batimentos, tá? Isso aqui pra mim não... Não, isso aqui eu não vou usar. Não. Batimentos. O que são os batimentos? Bom, eu tenho duas ondas. Eu tenho a rosa, vou chamar de 1, frequência F1. A 2, vou chamar de F2, tá? Mas vocês já ouviram, Gustavo, você já ouviu uma modificação no som? O que seria esse som alterado quando você está atrás? Depois, quem for viajar, presta atenção. Seria o quê? É um movimento de rotação do motor do caminhão e do carro. Os dois emitem sons. E tem uma rotação e tem uma frequência de sons emitidos ali. O que é o batimento? O batimento, ele nada mais é do que a soma dessas duas ondas. Eu vou somar as ondas. Sempre que a frequência dessa onda aqui ela é ligeiramente maior do que a frequência
A frequência de F1 é ligeiramente maior do que a frequência de F2, ou vice-versa. Então, F1 ela é ligeiramente maior que F2. De modo que se eu somar essas duas ondas, ela vai me dar um padrão sonoro dessa forma aqui, ó. Certo? Que é como se fosse pacotes de ondas. De modo que eu vou ter o quê? Ondas o quê? Com alta amplitude, depois diminui. Alta amplitude, depois diminui. Matematicamente é possível obter esse padrão aqui, mas a gente não vai fazer isso. Tá? Porque a gente tem que pegar uma função de onda e expandir na série que a gente chama de série de Taylor. Então vocês não vão ver isso tão cedo, tá? Bom, a frequência resultante é aproximadamente igual a F1 mais F2 dividido por 2, que é a frequência dessa onda aqui, ó. Tá? E a gente chama de frequência de batimento é igual a frequência F2 ou F1 menos F2. Ou seja, a diferença entre F1 e F2 tem que ser pequena. Por que acontece isso com, por exemplo, um carro atrás de um caminhão? Você vai notar isso. Porque a frequência do giro do motor do caminhão é próximo da frequência do giro do motor do carro. Então, o barulho emitido vai ser da frequência de mesma ordem, quase. Vai ter uma pequena diferença. E essa pequena diferença você vai escutar padrões de sons, altos e baixos, tá? E esse padrão, ele pode ser esquematizado dessa forma. Esse batimento é notado em qualquer tipo de onda, seja ela sonora, seja ela onda da luz, tá? Então, esse aqui é o fenômeno do batimento. Acho que agora, pra gente finalizar, deixa eu ver aqui. Vamos falar de ondas estacionárias. O que são ondas estacionárias? São ondas em que ela exibem um único perfil. Imagina a corda do violão. Quando você toca a corda do violão, as extremidades, elas não mudam, né? As extremidades são fixas, né? E essa onda vai oscilar, mantendo o quê? As extremidades na mesma posição, né? Então as ondas estacionárias são isso. Elas vão exibir um único padrão. Olha só. Imagina duas ondas se encontrando. Elas vão se encontrar, vão aumentar a amplitude aqui nesse centro e vão retornar. Quando ela retorna, você vai analisando aqui, ó, ela está retornando. Isso aqui é em função do tempo, tá? Quando ela retorna, ela vai retornar, vai estar na mesma posição anteriormente, tá? Então aqui, ó, nas extremidades dela, ela vai ficar fixa e a onda vai propagar ali nessa corda, tá? Ou seja, a extremidade é fixa, ou seja, a gente chama isso aqui de ondas estacionárias, tá? E por fim, a gente vai falar da ressonância. Vocês podem procurar vídeo de uma ponte desabando, tá? Isso aqui nada mais é por conta da ressonância, ok? Não vou colocar a definição aqui, não. Não, vou colocar. O que é ressonância? A ressonância é o seguinte. Toda matéria vibra, certo? Então, quando você excita um sistema físico, você aplica energia. E essa energia está com frequência da ordem da excitação ou da ordem da frequência em que seu sistema vibra, o seu sistema vai absorver a energia e vai começar a vibrar com maior amplitude. De modo que esse sistema seu vai absorver essa energia e vai começar a vibrar com a maior amplitude até entrar em colapso. Então, isso aqui é a foto de uma ponte de... Como chama esse tipo de ponte? Uma ponte... Tipo a ponte de Brooklyn, né? Com cordas, né? Aqui ela estava começando a receber rajadas de vento. Os ventos estavam dando pulsos com frequências da ordem da frequência de vibração dessa ponte. Essa ponte foi armazenando energia e chegou a um ponto que entrou em colapso. Como que a gente observa a ressonância na forma real? Imagine que você está num balanço. Tem um balanço aqui. Aí você aplica um pulso. Esse balanço vai e volta. Certo? Aí você vai aplicar o pulso nesse momento que ele foi na máxima amplitude de volta. Aí você aplica outro pulso. Ele vai a uma amplitude maior. Aí você aplica um pulso aqui. Aí ele vai a uma amplitude maior. Aí você vai aplicando pulso em certos momentos, ou seja, você está aplicando pulso em uma certa frequência, que é a frequência característica de balanço é a frequência do balanço. Conforme você vai aplicando pulso, ele vai aumentando a amplitude, vai chegar a um ponto que ele entra em colapso, que é no caso aqui a ressonância, ok? Então a ressonância nada mais é do que o meu sistema físico absorver a energia, né, de uma fonte oscilante, assumindo que o meu sistema físico tem o quê? Ou melhor, assumindo que a excitação da onda tem a mesma frequência do meu sistema físico, ok? Tá certo? Pessoal, alguma dúvida específica?
Eu preciso escrever o que é ressonância aqui? Vou colocar, né? Ressonância. Vamos colocar aqui, ó. Todo sistema físico tem vibrações características. Certo? Ou seja, todo sistema físico ele tem uma vibração, ele tem, ou seja, se ela tem vibrações características, então existe o quê? Uma frequência ou uma faixa de frequência de vibração definida, né? Ele vai ter frequências de vibrações definidas. Bom, então o que a ressonância faz? Ela nada mais é do que a absorção da energia oscilante, ou energia ondulatória, melhor dizendo, né? Ondulatória, por um meio físico, em que ambos tenha a mesma frequência. Quem que é o ambos? É a onda e o sistema físico. Ok? Então, os dois têm que ter a mesma frequência. E o que acontece? O meu sistema físico vai absorver essa energia ondulatória, né? E esse meio físico vai absorver essa energia ondulatória, né? E vai armazenando até entrar em colapso, que no caso aqui a ponte caiu, né?